Oi pessoal, já estamos aqui, né, de volta hoje, quarta-feira, depois do podcast da Catuta. Espero que aqueles que já tenham tido a oportunidade de escutar tenham gostado, né, e que nos mande aqui comentários e, bom, para que eu possa enviar até, né, para a nossa entrevistada, que muito provavelmente está esperando, né, que as pessoas reajam de alguma maneira, né, ao que foi dito, ao que foi proposto e tudo mais. E hoje nós vamos dar um pouco mais de sal, digamos assim, um pouco mais de tempero nessa discussão sobre reformas curriculares, sobre essas experiências que envolvem as necessidades, digamos assim, que envolvem as reformas, né? E aqui eu gostaria hoje de juntar duas questões que, de alguma maneira, permearam aí o vídeo da semana passada, da sexta-feira da semana passada, e o de segunda-feira, isto é, a questão do objetivo da aula, não é, e associado então à reforma curricular. E, portanto, o que nós vamos colocar em discussão nesse momento é exclusivamente o conjunto de atitudes, digamos assim, de caráter metodológico, né, e que envolveria então o caminho, o percurso em busca de uma reforma curricular. Acho que de tudo aquilo que nós dissemos até agora, o que nós poderíamos resumir de uma maneira bastante, digamos assim, importante, seria que a sala de aula, o conteúdo, o professor, os alunos, a comunidade, esta relação toda que se realiza no interior de uma escola, ela se realiza com objetivos. Objetivos gerais, como nós já dissemos, nessa transposição entre o pertencimento à família, aos grupos de origem e a escola, então, abrindo esse caminho para se pertencer ao mundo. Mas se pertencer ao mundo, nós já vimos também, isto envolve dominar de alguma maneira os discursos construídos sobre o mundo e que hoje, de alguma maneira, leem o mundo, falam dele. Coisas que têm o nome de física, de química, de biologia, de matemática, de gramática, de geografia, de história, música, pintura, educação física e assim de todos os seus formatos, né, que de alguma maneira vão dando sentido, são experiências de vida que vão dando sentido e pertencimento a uma determinada sociedade de caráter global, que é aquilo que de alguma maneira a escola busca. Sabemos também que no meio de tudo isso existe uma disputa política extremamente importante. Muita gente gostaria e quer, de todas as maneiras, ter controle sobre o discurso da escola. E, portanto, uma coisa relativamente simples de acontecer é que este ou aquele governo quer fazer uma reforma curricular. E por que quer fazer uma reforma curricular? Porque, de alguma maneira, quer ter o controle sobre esse processo de construção do pertencimento. Do ponto de vista político, dos grupos políticos, das ideologias que compõem cada um dos grupos, isso é de fundamental importância para todos eles. Se nós pudéssemos e se existisse esta possibilidade de nós termos uma espécie de controle remoto, onde os professores em cada sala de aula dissessem aquilo que nós gostaríamos que eles dissessem, então nós teríamos uma maneira absolutamente sistemática, eficiente, cotidiana de fazer a cabeça dos outros. Isso não tem a menor, digamos assim, dúvida com relação a isso. Então, fazer reformas curriculares, de alguma maneira, também está associado a esta perspectiva, a ideia de que alguns governos, ou todos os governos, de alguma forma, e os grupos que fazem parte, que dão materialidade a esses governos, né, querem produzir um discurso, organizar um discurso no sentido de fazer com que o professor lá na linha de frente, ele repita mais ou menos o mais próximo possível os valores, as questões, as perspectivas que nós gostaríamos que eles reproduzissem. Como nós já sabemos, ou pelo menos acho que temos alguma informação, existem lugares neste mundo, não é?
inclusive em alguns estados americanos, onde a discussão sobre a evolução das espécies, sobre o pensamento darwinista, é algo quase que pecaminoso, onde existe um controle efetivo e uma necessidade de se falar ainda do mundo do ponto de vista da teoria fixista, onde o mundo foi criado por Deus e quando ele terminou de criar já estava criado e não houve mudanças substanciais a não ser com relação aos seres humanos, né, de lá para cá. Ter o controle sobre isso, quer dizer, nós não estamos falando exclusivamente do simples conhecimento científico, nós estamos falando que pensar a humanidade enquanto um dos animais, não é? Um tipo entre milhões de outros tipos de animais que existem em nosso planeta, e que o ato de sermos o que somos está diretamente associado à evolução dos elementos físicos, químicos, biológicos, nas suas contradições, nas suas relações, é muito mais do que simplesmente um conteúdo científico. É uma perspectiva, inclusive do ponto de vista político, é um entendimento do que seja o homem. É como nós imaginarmos, então, que Deus fez o homem, alguns brancos, outros negros, porque, de alguma maneira, queria que os negros fossem escravos dos brancos. Isto é uma ideologia. Se nós imaginamos, então, que, na verdade, as raças não existem, não é, do ponto de vista humano, só existe a raça humana, e que todos nós, de alguma maneira, temos origem no continente africano, porque lá nasceu, de fato, a humanidade tal qual biologicamente nós a entendemos hoje, né, o tal do Homo sapiens sapiens. Isto são leituras muito diferentes que, do ponto de vista da ordem política, do ponto de vista da distribuição e do sentido do trabalho, do pagamento, do consumo, do respeito, não é? Das relações sociais que estão contidas aí, a diferença entre conteúdos estabelece, de alguma maneira, a diferença de ideologias, a diferença de posturas, a diferença de políticas, a diferença de intenções. Então, fazer uma reforma curricular, de todos os esforços dos quais alguns deles eu tive o prazer e a honra de participar, independentemente dos seus resultados, o que me chamou muito a atenção nisso foi essa tentativa, né, das equipes, a tentativa de professores, a tentativa de governos, de fazer com que um determinado tipo de discurso chegasse aos professores, que um determinado tipo de organização chegasse aos professores. E, nesse sentido, estabelecer, então, da escola uma espécie de caixa de ressonância, onde as ideias gerais do que é a civilização, do que é a humanidade, do que é a política, do que é justo, do que é bom, do que é mal, do que seja o mundo, do que seja ser humano, que isto se realize de forma, digamos assim, a partir dos discursos que estão mais ou menos determinados. Eu não diria a vocês que reformas curriculares, como já disse no vídeo anterior, que elas resultam de fato nisso que as equipes, de alguma maneira, tentam estabelecer. Existe inclusive, alguns tipos de reforma, como a Base Nacional Comum Curricular, que, em função da sua generalidade, em função da dimensão que tomam, elas são muito mais atos de governo do que atos de escola. Porque entre aquelas determinações que estão na base, elas chegarem a uma sala de aula, e mais do que chegarem a uma sala de aula, pela via das determinações que o MEC pode fazer via livro didático, via Plano Nacional do Livro Didático, que é uma coisa que ainda nós vamos discutir mais para frente, mas assim, dentro deste contexto, dentro desse jogo, né, de poder, é preciso convencer os professores. Eu me lembro muito assim de uma reforma curricular do qual tive a honra de participar. Eu ainda era um pouco mais jovem do que hoje, não é? Que se deu no estado de São Paulo. Acho que foi uma experiência extremamente importante. Naquela época tinha, vamos dizer assim, dado os últimos suspiros da ditadura militar e estávamos iniciando e dando os primeiros passos nesse processo que nós chamamos de redemocratização, uma redemocratização que acabou desdobrando no que nós estamos vivendo hoje,
sinal que alguma coisa nós andamos fazendo errado. Mas, de qualquer forma, acabou, era a época, e estávamos então falando de coisas críticas. Todo mundo tinha que ser crítico e ninguém sabia exatamente o que deveria criticar, além de criticar a ditadura militar, mas também isso não tinha muita importância. Então, tínhamos que ensinar uma geografia crítica, uma história crítica, uma literatura crítica. Bom, todos tinham de ser muito críticos. De qualquer forma, me lembro que dentro daquelas propostas que saíram numa coisa que sintomaticamente acabou sendo chamado de livro vermelho da geografia, da reforma curricular da geografia naqueles anos, em que se propunha, né, acabaram as pessoas que elaboraram aquele texto final, acabaram propondo para o que era a quinta série, que seria o sexto ano de hoje, que se iniciasse com uma discussão sobre a ideia de modo de produção, a questão do capitalismo, as relações de classe, etc, etc. E tal. Fico aqui imaginando o que aconteceu quando tudo isso, enquanto uma proposta de governo, ela chega à sala de aula e pega o professor de geografia e começa a olhar, como eu escutei muitos me perguntando, o que aconteceu com a cartografia, o que aconteceu com o relevo, o que aconteceu com o clima, e o que raio de negócio é esse, de modo de produção que eu nunca ouvi falar. Então, assim, esses processos, né, independentemente da mágica que queiramos fazer, eles são sempre processos muito lentos. Nós estamos falando de pessoas, estamos falando de culturas, estamos falando de costumes, estamos falando de experiências de vida, que é muito mais sofisticado e muito mais interessante do que uma base nacional comum curricular ou então um conjunto de conteúdos, de disciplinas, de ordenações e até de livros didáticos. Acho que essa é a grande questão que coloca então de volta, e vamos retomar esse tema porque ele ainda não acabou, mas coloca de volta a questão de que a reforma curricular ela deve ter por base, por ponto de partida, o próprio formato, digamos assim, de organização da escola, da maneira pela qual professores definem o que devem dizer em relação às comunidades com as quais se relacionam. A escola deve organizar, então, objetivos pelos quais todos os conteúdos devem estar a serviço, todos os conteúdos devem estar a serviço desses objetivos. Então, essas discussões ainda precisam ser muito amadurecidas. Ainda estamos imaginando uma reforma, que a reforma curricular é algo possível de ser feito muito, mas muito distante do chão da escola. E isto, sem dúvida nenhuma, é um problema. Vamos terminar por aqui. Na sexta-feira a gente volta, não é, com mais um vídeo, não é, para dar continuidade a essa discussão. A reforma curricular ainda vai dominar um pouco o nosso tempo até que a gente possa chegar a esse tal chamado livro didático e Plano Nacional do Livro Didático, não é? E Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e essas coisas todas que envolvem aqui o nosso cotidiano escolar. Gente, até sexta, obrigado pela atenção de vocês, não é? Aqueles que ainda não se inscreveram, não se esqueçam de se inscrever e, mais uma vez, aqueles que não ouviram, não esqueçam do podcast Conversas Radicais com a Ângela Catuta. Tá ótimo. Um abração a todos, até sexta.